Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Vamos abrir nossa apostila de teoria na página 36. Hoje o tema é aleto ou halogeneto de acila. Você pode falar aleto ou halogeneto. Bem, o próprio nome já diz. Isso aqui, olha, vem de um halogênio, que pode ser o quê? Flúor, cloro, bromo e iodo. A estátua não tem. Nessa função, não é comum aparecer o flúor. O mais comum é aparecer o cloro, o bromo mais ou menos, e iodo bem menos. Porém, o que mais aparece é o cloro. Mas podemos falar como halogeneto de acila porque teoricamente poderia qualquer halogênio. Você aprendeu a função ácido carboxílico. O ácido carboxílico aqui é um OH. O halogeneto ou aleto de acila, olha o próprio nome, vem do ácido carboxílico. Apenas pela substituição da hidroxila por um X. Como eu disse para você, que pode ser cloro, bromo ou iodo. A nomenclatura, você vai botar o nome do aleto ou do halogeneto, que é cloreto, brometo, iodeto, mais o prefixo da cadeia principal, mais an, en ou in, que é o intermediário, mais o sufixo oila. Então vamos lá. Nosso primeiro exemplo. O que é que você vê aqui? Você vê apenas um carbono e você vê o halogênio cloro. Então eu já começo com cloreto. Pô, um carbono, prefixo met. Não tem dupla, eu vou colocar o quê? An, nem tripla. E o sufixo é o quê? Oila. Cloreto de metanoíla. Vamos aqui para o próximo. Nesse próximo aqui, vamos numerar a cadeia principal. É igual ao ácido. Carbono da ponta, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma ramificação metil no carbono 2. O halogênio é o bromo, portanto aqui vai ser brometo. No carbono 2 tem esse metil aqui, tá vendo? Então, de 2-metil. Prefixo para 4 carbonos da cadeia principal, but. Não tem dupla nem tripla entre os carbonos, então o intermediário é an. E o sufixo o quê? Oila. Brometo de 2-metil, butanoíla. No próximo exemplo, observe. O halogênio é o iodo. Então eu vou começar com iodeto. Cadeia principal só tem um carbono. Olha para cá, apenas esse carbono aqui. Então ele é o carbono 1, porém é o único. E o que é isso aqui? Ó? Você já deve ter respondido. Isso aqui é um fenil. Então, iodeto de fenil, prefixo para esse carboninho aqui, ó, um carbono, met, an, oila. Iodeto de fenil metanoíla. Agora, existe uma nomenclatura que eu não recomendo você usar, que seria o iodeto de benzeno-carbonila. Mas isso é só para algo mais oficial. No vestibular, a que você vai usar é essa aqui que eu coloquei aí para você. Próximo exemplo. Vou numerar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Em azul, você encontra o metil. Em verde, você encontra a insaturação. Insaturação no carbono 2, metil no carbono 3. O halogênio quem é? O halogênio é o cloro. Então olha para cá. Como é que fica? Cloreto. Vamos lá. Por etapas. São quantos carbonos? 4. Não é? Mas eu tenho que colocar antes a ramificação. Então, olha. O metil, ó, estou rabiscando aqui, olha, para você ver, ó. O metil está no carbono 3, de 3-metil.
Prefixo para 4 carbonos, but. No carbono 2, olha aqui, ó, no carbono 2 tem uma dupla, então 2-en. E qual é o sufixo? Oíla. Fechou. Agora eu fui para a página 41. Na página 41, aquela página de observações, eu coloco aqui para você como é que se obtém um haleto de acila, halogeneto de acila. A reação é entre um ácido carboxílico, olha a carboxila aqui, ó, tá vendo? E você vai reagir ou com PCl3, ou PCl5, ou SOCl2. Isso aqui é tricloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo, e o nome disso aqui é cloreto de tionila. Não precisa saber esses nomes. E essa reação é apenas algo muito simples. Estes reagentes que eu destaco aqui para você, então aqui, ó, eles são capazes de substituir essa hidroxila aqui pelo cloro, dando o haleto de acila. Claro, se eu quisesse aqui o elemento bromo, eu teria aqui no lugar do cloro, eu teria o quê? PBr3, PBr5, e aqui eu nunca vi SOBr2. Esse aqui eu nunca vi, tá bom? Por isso que eu disse para você que o mais comum é sempre ter o quê? O cloro aqui. Essa reação, você deve estar perguntando, poxa, mas só dá isso? Não, se eu reagir com PCl3, eu vou usar 3 aqui, dando 3 aqui, mais H3PO3 como subproduto. Você não precisa saber isso, é apenas para matar a sua curiosidade, que você deve estar querendo saber aí, não é? Então, olha, só para matar a curiosidade, se eu faço a reação com PCl5, o subproduto vai ser uma molécula só reagindo do ácido, dando PCl3 mais HCl. Se eu faço a reação com SOCl2, o produto vai ser SO2 mais HCl. Você não precisa saber isso, tá certo? Você não precisa saber os subprodutos. Você tem apenas que saber o quê? Que esses reagentes aqui, eles trocam o OH pelo Cl. Acabou, é só isso. Vamos agora para a apostila de exercícios. Página 41. Na página 41, você vai fazer os exercícios que eu marquei aqui, olha. 30, 31 e 32. Então, na página, voltando aqui, 41, 30, 31 e 32. Você também vai fazer, olha só, da página 44, os exercícios 20 e 21, ok? Pausem o vídeo e façam o exercício que eu vou corrigir em breve. Exercício 30. Olha aqui, ó. Cadeia principal. Tá aqui. Carbono 1, 2, 3. Olha para cá. Temos o bromo. Então vai ser o quê? Brometo. De 3 carbonos, prefixo prop. An, en ou in. Não tem dupla nem tripla, então eu vou colocar o quê? An e mais o quê? Oíla com acento. Brometo de propanoíla. Vamos para o 31, cadeia principal. A única diferença agora é que eu ramifiquei. Então, carbono 1, 2, 3. Tem uma ramificação aqui no carbono 2. E o halogênio, quem é o halogênio? É o cloro. Então, como é que vai ficar? Cloreto de 2 metil
Prefixo para 3 carbonos, mesma coisa. Do de cima, propanoíla. Preste atenção no que eu vou falar aqui, olha. Se esse metil não tivesse aqui, se eu apagasse, e tentasse colocar aqui, ele viraria cadeia principal. Então, na realidade, o único lugar que pode haver metil aí é no carbono 2. Então, não há necessidade de você colocar esse 2 aqui. Se colocar está errado? Não, não está errado, mas não há necessidade. Próximo exercício. Agora eu coloquei ramificação e insaturação para você. Então, vamos lá. Cadeia principal está aqui. Carbono 1, 2, 3, 4. O que é que você vê? Você vê, vamos dar um zoom aqui, olha. Você vê no carbono 2 uma ramificação. E você vê aqui no carbono 3 uma ligação π. Então vamos começar. Vou começar por ele aqui, olha. Iodo. Como é que fica? Iodeto, D, carbono 2 tem metil. Então vamos fazer aqui em azul, D, 2, metil, cadeia principal, but. But. Só que agora não é an, agora é o quê? É em. Em que carbono? Olha, carbono 3, but, 3 en noíla. Eu quero saber o seguinte, eu preciso colocar esse 2? Preciso, porque se eu não falo nada, o metil poderia estar no carbono 3. Então aqui eu sou obrigado a colocar o 2. Tem que colocar. Exercício 20 e 21. No 20, eu quero que você entenda que o halogênio é representado por X, e aí eu quero que você me dê a fórmula geral de partida dos halogenetos de acila. Já no exercício 21, eu vou usar essa fórmula geral para representar 2 cloretos. Repare que agora esse X aqui, ó, é o cloreto, de cadeia saturada, que apresentam 13 átomos por molécula. Eu peço também a nomenclatura de cada um deles. Então vamos para a resolução. Mas antes disso, eu vou te dar uma dica que fica na apostila de teoria. Olha, estou falando apostila de teoria. Vai lá na de teoria, na página 44, e vamos pegar isso aqui que eu botei para você, esse resumo aqui, como construir uma fórmula geral. Eu agora vou ensinar uma nova maneira de você achar a fórmula geral. E essa é uma maneira bem tranquila para você fazer, a fórmula geral de partida. O que eu faço? Ou a fórmula geral de qualquer substância com alguma característica. Então vamos pensar o seguinte, quais são as etapas? A primeira etapa, eu sempre vou partir de CnH2n. Depois eu vou fazer um exemplo qualquer. Depois eu vou representar a fórmula molecular e vou aplicar na fórmula geral, retirando ou acrescentando hidrogênio se necessário e colocando outros elementos químicos em ordem alfabética. Bem, foi muito rápido, não deu para entender, é claro, mas só estou lendo isso aqui para você. Vamos supor que eu te peça a fórmula geral de, vamos lá, cetonas que possuam 2 grupamentos funcionais, ou sejam, 2 carbonilas, e ainda possuam uma dupla entre carbonos. Eu quero a fórmula geral de todas as cetonas que possuam 2 grupos funcionais, 2 carbonilas, e uma dupla entre os carbonos, uma dupla entre 2 carbonos. O que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que partir sempre de CN, olha para cá, CnH2n. Esse é o meu padrão. E o que eu vou fazer? Representar um exemplo. Então eu vou desenhar uma cetona qualquer. Vou botar uma dupla aqui, tá certo? Tento colocar o menor número possível de carbonos. E vou colocar 2
carbonilas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou representar depois a fórmula molecular. Observe, eu fiz um exemplo, aí eu vou fazer a fórmula molecular. Aqui eu fiz algo mais complexo, né? Mas poderia ser mais simples. Eu faço qualquer exemplo, não importa. Não importa o número de carbonos, você vai optar por um número menor. Então o que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. É um C6. Depois, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. E depois, 2 oxigênios, O2. Ou seja, essa é a minha fórmula. Então, o que eu vou fazer aqui? Essa é a minha fórmula molecular. Tá aqui, olha. Eu fiz, achei. E agora eu vou aplicar na fórmula geral, retirando ou acrescentando H se necessário e colocando outros elementos químicos. Eu sei que a fórmula que eu tenho que partir sempre é CN H2N. Então observe, se N é igual a 6, 2N é igual a quanto? 12. Agora eu vou retirar ou acrescentar hidrogênios. Quantos que eu tenho aqui que eu achei? Eu achei 8. Se 2N dá 12, eu tenho que tirar quantos? Tenho que tirar 4 para ficar com quantos? Com 8. Então, na minha fórmula geral, eu vou colocar aqui, ó, menos 4, que são esses 4 aqui. E agora eu vou fazer o quê? Vou colocar 2 oxigênios, O2. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que todas as cetonas que possuem 2 grupos funcionais e uma dupla entre carbonos vai ter fórmula geral CN H2N-4, o quê? O2. Portanto, é assim que eu faço. Aqui eu tirei 4, mas se, por exemplo, se aqui fosse 14, ao invés de tirar 4, deixa eu apagar aqui para você. Se fosse 14, eu teria que acrescentar o quê? Mais 2. Então a fórmula geral seria mais 2. Mas não é o caso. O que eu mostrei para você nesse exemplo aqui é exatamente isso que está aqui. Ok? Então aproveitem aí, porque isso é uma nova maneira e você já constrói direto a fórmula geral do jeito que você quer. Então, resumindo, primeiro você sabe que a fórmula geral de partida sempre é CnH2n. Sempre tem que ter CnH2n. Aí você faz um exemplo. Fiz um exemplo. Vamos lá. Aí depois eu represento a fórmula molecular desse exemplo. E aí eu faço a adaptação aqui. Vou fazer de novo para você. Vou fazer algo mais simples. Eu quero... Vamos lá. Deixa eu botar algo mais simples. Eu quero a fórmula geral de álcoois de cadeia aberta, saturada, e ainda vou botar aqui, ó, mono. Só tem um grupo funcional. O que eu faço? Eu venho aqui e desenho algo mais simples que eu puder. Vou desenhar um álcool com 2 carbonos. Isso aqui é um monoálcool de cadeia aberta e saturada. Qual é a fórmula molecular? C2H1, 2, 3, 4, 5, 6, H6, O. O que eu faço? Eu venho aqui, represento C2H6O. Pego a fórmula geral CnH2n e coloco aqui, ó, CnH2n. Se n é igual a 2, 2n é igual a 4. Mas aqui são quantos? Lê aqui, 6. Então, 4 para chegar a 6, eu somo 2. Se eu somo 2, eu vou botar esse 2 aqui, ó, CnH2n mais 2. O que ficou faltando? Esse O. Então, a fórmula geral desse álcool vai ser CnH2n mais 2, O. É isso. Resolvendo 20, como eu te expliquei. Representei aqui em bastão um exemplo qualquer. Está aqui a representação. Botei 3 carbonos. Então, o que eu fiz? Vamos lá? C1
Espera aí. 1, 2, 3. Tá aqui, C3. H. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o 5. Tem mais o que? Vamos lá. Tem esse O e esse X. Botei em ordem alfabética, o O e o X. Legal. Eu sei que se N é igual a 3, 2N é igual a quanto? 6. Mas quanto é que tem aqui? 5. Então, esse 6 tem que virar 5. Eu tenho que fazer o quê? Tirar 1. E foi o que eu fiz. Olha aqui, ó. Tirei 1. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tirei 1. E aí eu repeti o O e repeti o X. Então a fórmula geral de todo haleto de acila de cadeia aberta e saturada é CnH2n-1 OX. E agora eu já posso fazer outro exercício. Eu já pego essa fórmula geral que está aqui, olha. CnH2n-1 Cl, que eu digo que é um cloreto de acila, O. Eu troquei a ordem aqui estava OX, aqui está XO, porque eu coloco em ordem alfabética. Primeiro C, depois H, depois os elementos em ordem alfabética. Então eu sei que N mais 2N menos 1, mais um cloro, mais um O igual a 13. N igual a quanto? 14. Cheguei à fórmula molecular. Lembre-se que essa fórmula molecular, numa prova discursiva, ela vale 20% da questão se você errar todo o resto, mas tem que errar todo o resto. O que eu fiz? Aí eu coloquei aqui, olha. Com 4 carbonos eu posso ter uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Então, cloreto, 1, 2, 3, 4, de but-an-oíla. Aqui, 1, 2, 3, cloreto de metil, 3 carbonos, prop-an-oíla. É isso, gente.